Conhecimentos Pedagógicos apresenta dos níveis e das modalidades de educação e ensino, título 5, do artigo 21 até o artigo 60. Composição dos níveis escolares. A educação escolar compõe-se de educação básica e também de educação superior. A educação básica é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Na educação infantil, nós temos a creche para crianças de 0 a 3 anos de idade e a pré-escola para crianças de 4 e 5 anos. A partir dos 6 anos de idade, ele entra no primeiro ano do ensino fundamental e a primeira etapa vai do 1º ao 5º ano. Depois, ele começa o 6º ano, que irá até o 9º ano, terminando assim a segunda etapa do ensino fundamental. O ensino médio organizado em séries deverá ter no mínimo 3 anos, 1º ano, 2º e 3º ano. Assim, o aluno concluirá a educação básica aos 17 anos de idade. Dando prosseguimento aos estudos, vem a educação superior, que o aluno levará 2, 3, 4, 5, 6 anos ou mais, dependendo do curso que ele escolher. Vale a pena recordarmos algumas mudanças que já ocorreram na LDB. A obrigatoriedade, que era aos 7, passou para 6 e atualmente a obrigatoriedade dos estudos está a partir dos 4 anos de idade. O ensino fundamental, o primeiro ano inicia-se aos 6 anos e não aos 7. A finalização do ensino fundamental não é mais no 8º ano e sim no 9º ano. Mas qual a finalidade da educação básica? No artigo 22 encontramos a resposta. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar a formação para o exercício da cidadania, fornecer meios para progredir no trabalho e estudos. O artigo 23 da LDB diz que a educação básica poderá ser organizada de diferentes formas, em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, como ocorre em locais de períodos agrícolas, grupos não seriados e outra forma diversa, desde que atenda o interesse do processo de aprendizagem. Segundo o artigo 24, o nível fundamental e médio deverá ter uma carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. A frequência fica a cargo da escola e é exigida uma frequência mínima de 75% do total de horas letivas para a aprovação do aluno. Quanto à verificação do rendimento escolar, devemos observar alguns critérios. Primeiro, avaliação contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, e também dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Segundo a LDB, existe ainda a possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar e possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado e aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Para os casos de baixo rendimento escolar, a lei exige a obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo. A escola poderá reclassificar os alunos, mas tendo como base as normas curriculares gerais, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. Por transferência para candidatos procedentes de outras escolas e também independentemente de escolarização anterior, mediante, é claro, uma avaliação feita pela escola que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato. O calendário escolar da educação básica deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, mas sem com isso reduzir o número de horas letivas.
De acordo com o artigo 26 da LDB, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e também do ensino médio deverão ter uma base nacional comum. Essa base nacional comum será complementada pela parte diversificada. A parte diversificada será estabelecida pelos sistemas de ensino e pelos estabelecimentos escolares, de acordo com as características regionais e locais. Os currículos devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constitui um componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições de diferentes culturas, etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente indígena, africana e europeia. A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do estudo da arte. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, mas é facultativa ao aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, seja maior de 30 anos de idade, ou que estiver prestando serviço militar inicial ou, em situação semelhante, estiver obrigado à prática da educação física. Aquele amparado pelo Decreto-Lei 1044, relacionado a condições de saúde, e ao que tenha prole. Na parte diversificada do currículo será incluído obrigatoriamente, a partir da 5ª série, pelo menos uma língua estrangeira moderna, que será escolhida pela comunidade escolar dentro das possibilidades da própria instituição. O estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena é obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados. A educação ambiental deve integrar os conteúdos obrigatórios do ensino fundamental e médio e deve incluir ainda os princípios de proteção e defesa civil. Vamos recapitular o currículo para a educação básica: língua portuguesa e matemática, conhecimento do mundo físico e natural, estudo da realidade social e política, especialmente Brasil, arte como componente curricular, história do Brasil, música como conteúdo do componente curricular arte, educação física, língua estrangeira a partir da 5ª série, estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, ministrada em todo o currículo escolar, mas especialmente nas áreas de educação artística, literatura e história brasileiras. Estudo da educação ambiental integrado aos conteúdos obrigatórios. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. O conteúdo programático incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir destes dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. A Lei nº 13.006, de 26 de junho de 2014, acrescentou ao artigo 26 da LDB o seguinte parágrafo: constituirá componente curricular complementar, integrado à proposta pedagógica da escola, filmes de produção nacional, sendo a sua exibição obrigatória de no mínimo 2 horas mensais. A Lei 13.010, de 26 de junho de 2014, acrescentou mais um parágrafo ao artigo 26 da LDB. Serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares conteúdos relativos aos direitos humanos,
e a prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente, tendo como diretriz o ECA, ou seja, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Primeiro, a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, orientação para o trabalho e promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Educação básica para a população rural, artigo 28. Sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas, e ainda adequação à natureza do trabalho na zona rural. A Lei nº 12.960, de 27 de março de 2014, acrescentou um parágrafo único ao artigo 28 da LDB. O fechamento de escolas do campo, quilombolas e indígenas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar.